Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley no 16º dia do nosso desafio Lendo a Bíblia Toda em 90 dias. Que Deus te abençoe. Meus amados e queridos irmãos, muito bom estar com vocês aqui em mais um vídeo, onde nós estamos comentando a Bíblia Sagrada e fazendo o nosso desafio, lendo a Bíblia todos os dias e aprendendo muito dela. Vamos ver o nosso cronograma? Aqui no nosso cronograma, como você pode ver, os capítulos que você tem que ler é do capítulo 5 ao capítulo 15. E amanhã você já fica ciente que é do 16 ao 28. O nosso comentário bíblico de hoje está riquíssimo. A melhor palavra que define Deuteronômio é lembra-te. Eu acho que essa é a melhor palavra. Lembre-se. Lembre-se da lei para obedecer. Lembre-se do Senhor para que não caminhes de maneira errada. Eu não sei se você percebeu isso, mas várias e várias vezes Moisés vai falar, lembre-se. E uma característica, antes de eu entrar no capítulo 5 para comentar, é que eu assimilei muito melhor o Pentateuco quando eu li o Deuteronômio. Apesar de eu ter lido a Bíblia algumas vezes e entender certas ocasiões, mas eu tive a impressão de que quando a gente lê o Deuteronômio ficou muito mais fácil entender cronologias do que aconteceu em Êxodo, do que aconteceu em Números. Relembrar aquilo que a gente leu em Levítico, que parece um pouco pesado a leitura, né? A leitura tem uma linguagem diferente do que a gente está acostumado, mas quando a gente lê Deuteronômio, parece que tudo casa, tudo assimila perfeitamente. Se você teve essa impressão, deixa aqui nos comentários. Bem, vamos ao nosso capítulo 5. No capítulo 5, a gente vai ver a reafirmação dos 10 mandamentos. Lembrando que Deuteronômio nada mais é do que Moisés ensinando a toda uma nova geração aquilo que a primeira nem fez, nem obedeceu e nem quis saber. Basicamente é isso. O que a primeira geração que sai do Egito não quis, Moisés está incisivamente tentando enraizar na cabeça da segunda geração. Então ele vai reafirmar os 10 mandamentos e contar como foi a história, né? A gente comentou isso no nosso desafio, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Moisés desce, o Senhor troveja e o Senhor abala as estruturas e o povo diz, não fale Deus conosco, mas fale tu, Moisés. Você lembra desse nosso dia de desafio? Então, Moisés está relembrando aqui. No capítulo de número 6 tem um ensinamento precioso que a gente até aplica lá na Escola Teológica Pão da Vida, no livro de Deuteronômio, quando fala sobre o ensino constante da palavra de Deus, que tem que ser constante. Você não pode ser errante e inconstante no ensino da palavra. Você tem que ser aplicado, intencional no ensino da palavra de Deus, com os seus familiares, com aqueles que estão debaixo da sua tutela espiritual. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso de número 5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. As ensinarás e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Colocarás por sinal em tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha o que Moisés está falando. Ele está dizendo, você precisa passar a palavra de geração em geração. A palavra de Deus, ela ainda segue a metodologia de ensino patriarcal. O pai passa para o filho. Aquele ensino que é de pai para filho, que não é a mesma metodologia que as escolas passam. A metodologia da escola não é essa metodologia de ensino. Você manda para a escola e o professor ensina a matéria ao seu filho. Antigamente, tudo que a pessoa precisava aprender era aprendido com o seu pai. O pai era para ser o sacerdote e o pastor da sua casa. E não ensinar somente no culto, na sinagoga, no caso, no tabernáculo. Era para ensinar em todo o tempo. Você percebe como ele é incisivo quando ele diz, deitando-te, levantando-te, na tua casa ou pelo caminho, ensina a palavra. Coloque ela no teu coração, coloque ela na tua mente.
Entre os teus olhos fala sempre estar vendo a palavra de Deus. Sempre. Era o filactério, era uma espécie de uma bolsinha que eles amarravam aqui e tinha porções da palavra de Deus nessa bolsinha aqui. Literalmente, era uma bolsinha que eles colocavam na cabeça, amarrado, uma bandana com a palavra de Deus. E isso simboliza que a gente sempre tem a palavra de Deus em nossa mente, em nossa cabeça, na nossa vista. Então, como ele é incisivo nisso? E isso é chave aqui nesse capítulo de número 6. No 7, a gente vai perceber sobre Moisés falando para eliminar toda a concorrência. Elimine a concorrência do seu coração. No teu coração, na tua terra, não pode ter concorrente para Deus. Como assim? No verso 2 do capítulo 7 diz: e o Senhor teu Deus, quando o Senhor teu Deus as tiver dado, falando das nações que iriam ser derrotadas por eles, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade dela. Por quê? Porque no verso 4 diz: pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses. Simples. Moisés está falando, elimina a concorrência. Aquilo que vira um Deus no seu coração, você tem que eliminar. Você não pode permitir. O dinheiro. Se você é avarento, começa a pedir a Deus que tire isso. Começa a doar, começa a dar o dízimo, começa a dar oferta. Se você é rancoroso, pede a Deus para trocar seu coração, para Deus te ensinar a perdoar. Se você falha muito, então dependendo do que seja, daquilo que compete, elimina a concorrência. A gente lê essa palavra e aplica para nós espiritualmente. Outra coisa muito interessante desse capítulo 7 é o fato de que Deus não nos escolheu porque somos os melhores. Uma das coisas que eu mais amo o Senhor e mais impactou o meu coração quando eu estava entrando no ministério, para quem não sabe, apesar de eu ser muito jovem, faz 12 anos que eu tenho um ministério. Eu fui um daqueles da geração pregador mirim. Eu fui um pregador mirim. Eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu tinha 10 anos de idade. Eu me converti, 3 meses depois eu estava dando saudação. 6 meses depois eu estava pregando no culto das crianças. 1 ano eu estava pregando no culto de jovens, congresso infantil. Então eu tenho aí 12 anos de ministério. Alguns anos de ministério itinerante, alguns anos de ministério como liderança de jovens, liderando crianças, fazendo todo aquele trabalho, aquele beabá de uma pessoa que aceitou Jesus muito nova. O que eu posso falar para você é o seguinte: o que mais me impactou foi o fato de que eu sei de que eu não sou o melhor. Eu não sou o mais capacitado. Eu não sou o que tem a voz mais bonita. Eu não sou o mais sábio, o mais aplicado, o mais focado. Eu tento ser. Eu procuro melhorar. Mas nesse capítulo de número 7, ele diz, no verso de número 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que a dos outros povos. Porque vós era menos em número do que todos os outros povos. Verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e os resgatou da casa da servidão. O verso 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel, o Deus fiel que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam seus mandamentos. A gente tem tanta coisa aqui que a gente merecia falar. O verso de número 13 diz: e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o teu fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação de vaca, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou dar a teus pais. Bendito serás mais do que todos os povos, e não haverá estéril entre ti. Deus está dizendo, nenhuma mulher vai ser estéril no teu meio. As que forem, eu irei abrir a madre, que nem ele fez com Ana. Deus fez tudo isso a um povo que não era o melhor, que não era o mais capacitado. Você que está ouvindo aqui, você não é o melhor crente da sua igreja. Você não é a pessoa mais fiel do mundo. Você não é essas coisas todas que você se acha. Mas Ele te escolheu.
É tudo graça. Você não é o melhor. Crente não se acha porque é o melhor do melhor. Crente se acha porque mesmo sendo fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que eu amo Deus. Porque eu sei que eu não sou o mais aplicado. Eu não sou o mais capacitado. Mas Ele me escolheu mesmo assim. E eu amo Ele por isso. Lá na primeira carta de João, João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No capítulo de número 8, a palavra do capítulo 8 é lembre-se. E te lembrarás, verso 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. O que Moisés está falando é, lembre da sua história. Lembre o que aconteceu com você lá atrás. O que o Senhor fez para trazer você até aqui agora. Você está a um passo da sua vitória. Lembre-se do processo. Olha só que coisa interessante. E no verso 11 do capítulo 8 ainda, Moisés diz, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. No capítulo de número 9, a gente vai ver mais exortação a lembrar da misericórdia de Deus. Mais disso a gente vai ver. É a recapitulação que Moisés fala sobre o momento em que ele quebra, né? Da primeira vez que ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos, quando ele desce do Sinai. A gente leu isso lá no Êxodo. O povo com o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, repreende o povo e sobe. Mas antes dele subir, o Senhor pede a ele que pegue 2 tábuas semelhantes às primeiras para que Deus reescrevesse. Há uma interpretação, uma corrente bíblica que afirma que Moisés quebra a lei para que o povo não morresse. Porque como eles já estavam na idolatria, Moisés preferiu quebrar a lei para que o povo não visse a lei e assim já fosse condenado à morte. Porque até então eles eram nécios daquilo que estava escrito nos 10 mandamentos. E o primeiro dos 10 mandamentos fala sobre idolatria. O primeiro dos 10. Então, algumas correntes pensam assim. Uma corrente de interpretação bíblica, teológica, que diz que Moisés quebra as primeiras tábuas para que o povo tenha mais uma oportunidade. Olha só a demonstração de graça. Deus quebra uma lei, o Senhor quebra uma lei, permite que Moisés quebre a lei, para que o povo, ao ver a lei, naquele momento não morresse. Porque se eles vissem, eles já não seriam mais nécios e já estariam condenados. Essa interpretação, pastor Gabriel, é 100%? A gente pode interpretar assim, não tem nenhum problema. Mas é um pensamento bíblico, né? A gente dá uma forçada na interpretação. Tem muito disso na teologia. A gente tem, meu Deus do céu, mas vamos lá. Capítulo 9 ele vai relembrar. No capítulo 10, a única coisa que Deus nos pede. Qual é a única coisa que Deus nos pede? Verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede-te, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que ames e que o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É a única coisa que Deus pede. Fez isso aqui, meu irmão? Tá abençoado. Do capítulo 12 ao capítulo 15, não precisa a gente comentar muito, porque ele vai falar mais sobre benefícios da obediência e também vai fazer uma recapitulação de leis e preceitos gerais. Ele vai falar sobre falso profeta, ele vai falar sobre animais limpos, animais impuros, que deve comer, que não deve comer. Ele vai falar sobre as festas que devem ser comemoradas. E a gente deixa para se aprofundar em outro momento. Se você gostou desse comentário, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama. Por favor, compartilhe. Ajuda a gente a impulsionar o canal. É totalmente gratuito esse conteúdo aqui, que é um bom conteúdo. E você sabe. Continue o desafio. Firme e forte. Beijo. Deus é contigo. Tchau, tchau.